Ela foi listada em 2021 pela revista Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas do agro brasileiro. É a primeira mulher a presidir a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a Epagre. Edilene Steinwander recebeu a reportagem da Rádio Tropical FM para uma entrevista sobre sua trajetória profissional. Durante a conversa, Edilene faz uma revelação exclusiva em primeira mão para a nossa reportagem. Obrigado por atender ao convite de nos receber para esta entrevista. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Milton. Para mim é uma alegria muito grande e é uma emoção muito grande poder estar falando aqui de Três Itilhas, da minha cidade natal, por uma rádio que é tresitilhense, né, com amigos que eu conheço, então é uma alegria muito grande. Muito obrigada. Edilene, de Três Itilhas até a Forbes, uma das revistas mais importantes do mundo, você em 2021 foi listada junto com outras mulheres como uma das 100 mais influentes, mais poderosas do agro. O que essa escolha representa para você, Edilene? Representa, Milton, primeiro, reconhecimento, mas ao mesmo tempo muita dedicação e muito profissionalismo. Porque eu sempre digo que na vida nada chega de graça. É verdade. Quem vive sabe os dias que transcorreram até chegar o dia de hoje, né? Então, mas eu digo que é muita alegria porque eu não represento, através do meu nome lá na Forbes, só a pessoa Edilene. Eu carrego esse reconhecimento e eu divido esse reconhecimento com muitas outras pessoas. Principalmente com todos os funcionários da Epagre. Porque a partir do momento em que eu fui vista pela revista Forbes, tem uma empresa, tem um time junto comigo. Nós somos mais de 1.600 funcionários, todos com dedicação, com trabalho, com comprometimento. Então eu divido também com todos os funcionários esse reconhecimento. Porque ninguém faz nada sozinho, não é? Com certeza. E divido também e estendo esse reconhecimento a todas as famílias agricultoras do nosso estado. Porque Santa Catarina é destaque no agronegócio catarinense, não pelo extenso território que nós temos. Nós temos 1% do território nacional, mas é pelas características das pessoas que aqui vivem. É o lado empreendedor das famílias agricultoras, é o profissionalismo, né, de que cada um carrega e faz da sua atividade um destaque. Sim, mas é um reconhecimento por tudo aquilo que você comentou, por toda essa dedicação. É um grande reconhecimento estar listado nessa revista entre as 100 mulheres, não é, Edilene? É um reconhecimento muito grande e eu sempre conto que eu soube através de mensagens de WhatsApp de pessoas me falando que eu estava na revista e eu não tinha conhecimento que isso estava sendo. E quem escolheu você, na verdade, foram lideranças que foram consultadas pela revista, não é? Isso. Que indicaram você. Isso, né? A revista consulta, né, pessoas, mas nunca ninguém me contou, olha, eu fui consultada, indiquei você. Nunca aconteceu isso, então a surpresa foi maior ainda, né? E eu digo que muitas vezes... Você ficou emocionada ao receber essa informação? No primeiro momento, eu não acreditei. Eu olhei e eu lia e eu pensava, mas será que sou eu mesma? Né? Sim. É uma coisa assim tão distante muitas vezes da gente e a gente não espera que outras pessoas estejam te olhando, estejam reconhecendo o seu trabalho. Sim. Porque eu sempre tive uma característica que é de trabalhar muito. Sim. E a gente muitas vezes não para olhar que as pessoas estão observando, estão julgando, estão lhe avaliando. E quando chega a indicação da Forbes, aí foi que a ficha caiu. Sim. Edilene, você fez e faz carreira na Epagre. Quando é que você entrou na Epagre? Milton, a minha história com a Epagre, eu digo que ela é muito antiga. Porque quem é de Três Itilhas sabe que antigamente, né, uma empresa que é antecessora da Epagre, a Caresc, ficava
na frente da casa dos meus pais. Ah, é? O escritório da Caresc. Sim. Então, o meu sonho sempre foi trabalhar na Caresc, desde criança. E eu fui fazer agronomia. Mas, Edilene, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu acho que, não sei se na sua época ainda, mas houve um período em que, por exemplo, as mulheres que trabalhavam na Caresc na época, que eram digamos, as extensionistas de hoje, elas não podiam casar. Não sei se vocês lembram desse fato. Como é que você encarava isso? Eu vou trabalhar na Caresc, mas não posso casar. Mas não posso ter família. Isso, mas aí eu vou chegar nisso, porque Sim. o que acontece? Nessa época eu nem sabia disso. Eu nem entendia que isso acontecia. E eu fui fazer agronomia e sempre quis trabalhar na Epagre, comecei a estudar, fiz o concurso, estou na Epagre há 20 anos. Digo que sou muito realizada e feliz pelo que eu faço, e eu só soube dessa história depois que eu entrei na Epagre, né? Porque muitas histórias, Sim. muitas vezes, elas são veladas, né? Exato. E aí, quando eu entrei na Epagre, eu soube, só que já foi num outro momento. Pois né? E a empresa era, digamos, como ela era voltada ao homem do campo, ela era muito direcionada aos homens, não é? Digamos, não que seja machista, mas ela tinha um pouco esse viés, não é? A mulher não dirigia o carro, por exemplo. A mulher não podia nem dirigir o automóvel para o trabalho, por exemplo, não é? E, de repente, você quebrou um paradigma também, não é, Edilene? Porque você é a primeira mulher que assume a presidência da empresa, não é? Isso. Aí, Milton, quando eu recebi, então, o convite para a presidência da Epagre, me veio à mente a história dessas mulheres. Então, quando eu falei, eu vou contar depois, é porque Sim. nesse momento surgiu muito forte. Eu estou tendo uma oportunidade e eu posso fazer valer e resgatar todo um passado que não foi dessa forma, né? Então eu assumi a presidência da Epagre pensando sim na história dessas mulheres que não tinham a oportunidade de casar e ficar na empresa, que tinham um trabalho que não era tão reconhecido, que muitas vezes ao casar saíam da empresa. Então isso me fez assumir a presidência. E também, a partir do momento que eu assumi a presidência, a gente começou a trabalhar na Epagre ação específica com mulheres agricultoras. Começamos a realizar capacitação para mulheres em protagonismo, gestão, liderança, trazendo para essas capacitações a realização de sonhos de vida dessas mulheres, Sim. Milton. Porque assim, muitas coisas evoluíram, mas ainda hoje eu posso dizer para ti que o trabalho da mulher, principalmente no campo e na pesca também, ele ainda é invisível. Sim. A mulher muitas e muitas vezes é vista como um ajudante dentro da propriedade. Não como protagonista. E não como protagonista. E a gente entende que nós precisamos sim trabalhar para tornar essas mulheres, tirar da invisibilidade e tornar essas mulheres protagonistas, não só do trabalho, da propriedade, mas da comunidade. Sim. E quem sabe do município. Sim, então ainda existe um grande trabalho e desafios pela frente, não é? Com certeza, Milton. Olha só, o último censo agropecuário, o último censo do IBGE completo foi 2017. Esse censo, ele aponta que Santa Catarina, 10% dos empreendimentos rurais são geridos por mulheres. 10%. Sim. É um número bastante baixo. Exato. Né? Só que não só esse número que nos chama a atenção. Os 90% dos empreendimentos gerenciados por homens, apenas 35% dos homens disseram que a gestão é compartilhada. Então isso é um dado preocupante. Sim. Então o homem ainda assume muito, deixa a mulher de lado, digamos. Ela está ali, mas ela não tem o reconhecimento ainda, não é? E assim, nós na figura de mulheres, né, eu falo nós mulheres porque nós temos muitas nos assistindo, nós temos uma característica, Milton, que é trabalhar muito e nos dedicar muito para a realização dos sonhos dos nossos filhos, dos nossos maridos, muitas vezes dos nossos pais, familiares, e muitos dos nossos sonhos nós não demos oportunidade nem de nós mesmos conhecer, né? Então nós temos muita coisa para ser feita.
Edilene, a gente já conversou diversas vezes, já fez outras entrevistas, mas sempre mais no sentido profissional do seu trabalho, enfim, da empresa, da Ipagre. Vamos falar um pouco da sua vida, da Edilene. Como é que era a sua vida aqui em Três Itilhas? Você é filha de... Aliás, você é neta ou bisneta de imigrantes? Como é que é a sua descendência? Então, o meu avô paterno, minha avó paterna e meu avô materno são imigrantes. Vieram quando criança. Então você é neta de imigrantes? Neta de imigrantes. Nasci, me criei em Três Itilhas. A primeira vez que eu saí, né, foi para estudar e depois então segui o rumo e sempre volto a Três Itilhas porque é aqui a minha terra, é aqui que eu me reconheço, é aqui que eu me sinto em casa. Como é que foi a sua infância aqui em Três Itilhas? Uma infância de brincar na rua, uma infância feliz, uma infância de trabalho também, porque nós sempre aprendemos desde criança, né, o valor do trabalho. E uma infância em que, mesmo eu tendo nascido na cidade, né, no meio urbano, as férias nossas, os nossos finais de semana sempre foram no interior, sempre foram no meio rural. Na casa do opa e da oma, na casa dos tios. Eu sempre digo que as nossas férias de verão era sempre em cima de um cavalo lavrando no meio do milho. E era isso que nós esperávamos chegar às férias para fazer, né? Então sempre com muito amor. Por isso que a gente vive, que mesmo sendo nascida no meio urbano, mas a gente se sente agricultor, a gente se sente rural, porque as nossas cidades são rurais. Sim. E você se formou onde? Em que instituição, Edilene? Eu me formei na Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, né? Cursei agronomia. E quando eu me formei, Milton, eu já fui para o trabalho, né? Porque eu sou filha mais velha de 4 filhos, então eu sempre tive muito a responsabilidade de que eu precisava me formar, trabalhar, para que meus outros irmãos pudessem ter a mesma oportunidade que eu tive. E depois, então, de alguns anos trabalhando, foi que eu fui fazer mestrado, né, que eu fui me especializar. Fiz mestrado na área de bovinocultura de leite, porque Três Itilhas respira leite. Sim. O meu sonho sempre foi voltar para trabalhar e atuar aqui na região, por isso da minha especialização em leite, mas a vida me levou para outros rumos. Sim. E está tudo certo. Nós estamos conversando hoje com a presidente da Ipagre, a tresitilhense Edilene Steinwander, que nos recebeu aqui na linha Babenberg para uma entrevista. Estamos aqui na frente desta casa, desse cenário, essa casa que foi construída em 1942, uma das casas mais antigas e típicas de Três Itilhas, nesse cenário onde estamos conversando com a Edilene. Edilene, então você já falou antes que você está há 20 anos na Ipagre. Como é que você entrou na empresa? Foi concurso? Como é que foi isso? Isso, Milton. Eu trabalhei, quando eu me formei durante um ano na escola agrícola em Água Doce, como professora. Depois eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada como engenheira agrônoma. E em 2002, então, eu entrei na Ipagre através de um concurso público. Quando eu entrei na empresa, eu fui trabalhar no município de Ipuaçu, na terra indígena. E depois, como extensionista. Como extensionista, né? E aí depois, então, retornei para Ponte Serrada, dando sequência àquele trabalho que eu já fazia antes pela prefeitura. E aí foi seguindo. Sim. Fiquei alguns anos em Ponte Serrada. Depois fui para a gerência regional em Xanxerê, assumi a gerência por um período. E é uma curiosidade, né, que eu vou comentar aqui, porque em 2011, quando eu assumi a gerência regional em Xanxerê, a gente coordenava 14 municípios. E até então, nunca na história da empresa, uma mulher tinha assumido uma gerência na área técnica, né? Aí fui transferida para Florianópolis. De 2015 a 2019, eu assumi a gerência estadual de extensão rural e pesqueira, porque a Ipagre tem 2 áreas fins, a pesquisa e a extensão rural. Sim. Como eu venho da extensão rural, então eu assumi a gerência e naquele período desses 4 anos, nós coordenamos então todo o processo de extensão rural no estado, né, de Santa Catarina.
E em 2019, para minha surpresa, eu recebi o convite para ser presidente da EPAGRE, algo que eu nunca esperei que fosse acontecer, porque historicamente, né, todos os presidentes da empresa, como é um cargo de confiança do governo do estado, sempre foram cargos de indicação política, Sim. né? E aí eu não esperava que isso acontecesse, porque até então eu nunca tive trânsito, né, político ou uma filiação partidária. Então foi uma surpresa muito positiva. Sim. Você teve que pensar, hesitou para assumir? Como é que foi esse processo? Foi muito engraçado, porque o governador me chamou para conversar e falou assim: Dilene, tu sabe por que eu te chamei para conversar? Eu falei, deve ser para falar da EPAGRE, é o que eu sei, né? Sim. Ele assim, te chamei para te convidar a assumir a presidência. Eu achava que eu não estava entendendo o que ele estava falando, assim, foi de fato uma surpresa muito grande. Mas naquele momento eu pensei 2 ou 3 coisas assim que eu me lembro. A primeira, a história das mulheres dentro da empresa, a oportunidade de dar visibilidade ao trabalho da mulher. A outra questão é de ser funcionária da empresa e estar indo para a presidência, porque sempre, historicamente, eram pessoas de fora da empresa que assumiam, né? Depois eu perguntei, se eu não assumir, quem assume, né? Porque eu sou epagriana. E aí, nesse contexto, eu pensei que eu nunca me senti sozinha. Eu sabia que junto comigo teria um time. E eu já conhecia esse time, que são os funcionários. E eu já conhecia da EPAGRE, eu já conhecia do comprometimento. E eu falei, eu não estou sozinha, eu vou encarar. E assim eu fui. E quando eu cheguei em casa, eu comuniquei à minha família. Então, assim, eu gosto sempre de tomar as decisões em conjunto, mas naquele momento a decisão foi sozinha e depois eu apenas comuniquei. Certo. E dentro da empresa, os colaboradores, os teus colegas, como é que reagiram ao saberem que você tinha sido convidada para presidir a empresa? Eu me assustei muito com a reação, porque ela foi muito melhor do que de fato eu esperava. E com isso me trouxe uma responsabilidade muito maior. Né? Então eu carreguei e carrego durante esse período uma responsabilidade muito grande pelo apoio que eu tive dos funcionários da EPAGRE. Eu não tinha noção de o quanto foi comemorado dentro da empresa a minha nomeação. E eu perguntei como o meu nome chegou à indicação da presidência, né? E aí eu fiquei mais surpresa ainda, porque chegou através de indicação dos próprios funcionários. Então isso assim me alegrou demais, né? Sim, esse apoio é importante, não é? Para trabalhar, para gerir uma empresa, o apoio dos colaboradores, não é? Com certeza, é o sentimento de cada um fazer parte do processo como um todo, indiferente da sua área de atuação, porque nós temos, tanto na pesquisa, nós temos a extensão, a área meio, mas nós temos funcionários de campo, cozinheiras, tem os serviços gerais, né? Nós somos em 1.600 colaboradores e nós precisamos trabalhar a valorização daquilo que a empresa tem de mais rico, que é o capital humano, que são as pessoas, independente da função delas. Todo mundo é importante nesse processo para o resultado final. Dilene, agora na presidência, certamente você viaja bastante nos eventos, você vai a campo verificar as pesquisas, o trabalho de extensão. Esse trabalho é gratificante para você, esses deslocamentos, conhecer o Estado, o que se faz na prática ali? Eu vivo isso. E se fosse diferente, talvez eu não me reconheceria. Porque eu não posso me sentir distante daquilo que está acontecendo. Dentro de um escritório municipal, numa propriedade, num centro de pesquisa. Você faz questão de estar ali? Eu sempre estou presente, sempre que eu posso. Porque as minhas decisões, as decisões da diretoria, elas vão ser muito mais coerentes e muito mais assertivas se a gente conhecer a realidade com que a gente está trabalhando.
E você diz, eu sou de Três Itilhas, ou o pessoal já sabe que você é de Três Itilhas? Todo mundo sabe, porque na verdade eu sempre tive muito orgulho de falar que eu sou de Três Itilhas, né? Então, parece que já está escrito na minha testa, né? Três Itilhas. Porque por onde eu vou, Milton, eu tenho sempre muita alegria. Sim. Eu acho que nós, Três Itilhenses, temos orgulho, né? Do nosso município, das nossas tradições, da nossa origem. Mas nós temos orgulho também de fazer parte do grande meio oeste catarinense, né? E por que não falar do grande oeste catarinense que pega o meio oeste, que pega o oeste e o extremo oeste? Nós sabemos que mais de 70%, quase 80% da produção agrícola, ela está concentrada nessa região. Sim. Então a gente sabe a força que a nossa região tem dentro da agricultura familiar, dentro do agronegócio catarinense. Sim. Edilene, vamos mudar um pouco de assunto. Você agora com a presidência, sendo presidente da IPAGRE, sendo escolhida a mulher, uma das mulheres mais influentes, mais poderosas do agro pela Forbes. Você conseguiu uma visibilidade, uma notoriedade muito grande pelo estado afora. E você acaba de receber um convite para ser candidata a deputada estadual. É isso, Edilene? Isso, Milton. Eu sempre digo que eu trabalhei esses 20 anos e esses 3 anos de presidência na IPAGRE sem ter a intenção de hoje me colocar como pré-candidata. Mas a vida, o resultado do trabalho, o resultado dessa visibilidade, o resultado dos números positivos que a empresa tem hoje e da história que a gente construiu nesses 20 anos me credenciou, né, ao convite de ser pré-candidata. Uma decisão que não é fácil, Milton, para uma pessoa que entra na vida política, né, como eu estou entrando, mas eu aceitei o convite, né, e estou pela primeira vez, lhe falei, pela primeira vez anunciando, sim, o meu convite para a pré-candidatura a deputada estadual. Foi difícil aceitar esse convite? Como é que foi? Você pensou com familiares, com os teus amigos? Como é que foi a decisão, Edilene? A decisão, ela começou primeiro dentro da família, né? Porque a família, para mim, é a base. Se a gente não tem o apoio familiar, não tem por que nós seguirmos, né? Então, primeiro foi a família, depois eu reuni... A família aceitou? Tranquilo? Aceitou, sim. Assim, cada um com suas opiniões, né? Não é um consenso, não é consenso, né? Mas chegamos à conclusão de que sim. Depois, eu reuni as representatividades, as pessoas representantes do agro do nosso estado, né? Federação dos Sindicatos, Federação das Cooperativas, Sindicato Sindicarne, das indústrias de carne, enfim, várias entidades representativas, e coloquei que eu tinha recebido esse convite, recebido esse desafio, mas eu só aceitaria se o setor agrícola do nosso estado me reconhecesse como sendo uma candidata do setor, né? Porque nós entendemos que o setor não deve ter um candidato único, o setor não deve ter um partido, o setor deve ter um grupo de pessoas que apoiam, que defendem os interesses do agro catarinense. Tivemos essa reunião, ela foi muito positiva. Depois eu vim para Três Itilhas, tive uma reunião interna aqui, porque é a minha cidade natal, é da onde eu nasci, é a cidade que eu represento. Também tivemos uma boa aceitação no município. Depois fui para dentro da IPAGRE, né? Conversamos com a diretoria, com os gestores dentro da empresa, que nós temos 16 gerências regionais, nós temos 13 unidades de pesquisa, 13 centros de treinamento, nós temos escritórios municipais em todos os municípios do nosso estado, né? Então nós levamos o assunto para dentro da IPAGRE, é claro que não para os 1.600 funcionários, num primeiro momento mais restrito, e também tomamos a decisão de que é importante nós termos representatividade dentro da Alesc. E aí, então, tivemos que tomar a decisão de um partido. Pois aí ia te perguntar, qual partido a Edilene se filiou? Isso, porque até então eu nunca tive. Então no último dia 25 de março,
pela primeira vez na história, eu assinei uma ficha de filiação partidária. E como o convite a ser pré-candidata foi do governador do estado, então, a convite dele também, eu estou no mesmo partido, ao Republicanos. Certo. Então, oficialmente, a senhora está anunciando aqui para a gente que você, a Edilene Steinwender, é pré-candidata a deputada estadual. Sim, estou aqui trazendo, né, a notícia de primeira mão de que assumi, sim, esse desafio. Estou pré-candidata. A minha bandeira raiz, né, sempre vai ser a agricultura, pois o é, agronegócio. Ia te perguntar, caso você seja candidata, qual será a sua grande bandeira, digamos assim? A minha primeira bandeira é aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei falar, é aquilo que eu vivi esses meus 22 anos de formada, que é a agricultura, que é o agronegócio, que é a pecuária, que é o desenvolvimento rural. E quando eu falo do desenvolvimento rural, eu falo também do desenvolvimento das pequenas cidades. Porque nós respiramos, o nosso movimento econômico se dá através da agricultura. Sim. Outra grande bandeira que eu carrego é a representatividade feminina. Sim. Né? Nós precisamos também trazer mais a participação das mulheres no processo de decisão. Por mais que é um processo que está em fase de evolução, mas se nós formos comparar, nós temos no estado de Santa Catarina 295 municípios, nós temos 28 prefeitas. Mais um desafio para você, como pré-candidata, ou quando for confirmada a sua candidatura, de instigar as mulheres a votar em uma mulher, porque a gente sabe que as mulheres têm uma certa resistência em votar na própria mulher, não é, Edilene? É visível isso, né? Quando a gente pega alguns números, quando a gente vê que 40%, quase 50% da população é mulher, e a diferença nos cargos, né? Tanto, não só na política, né? Gerenciais mesmo, sim, né? Então é um desafio muito grande, e eu acho que a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa fazer com que a mulher se reconheça através de outra mulher. Sim. Né? E fomentar, por exemplo, o turismo rural, que é uma área também que a IPAGRE atua, não é? Com certeza. Quando eu falo assim que a minha bandeira raiz é a agricultura, né, Milton, porque é o meu carro-chefe. Sim. Mas eu sei que não é só agricultura. O Estado é muito mais, né, outras atividades juntas que se complementam, e nós temos que ter esse olhar do desenvolvimento territorial, aonde que nós temos a agricultura, nós temos o turismo, nós temos as indústrias, nós temos as cooperativas, nós temos outras, né? Quando eu digo indústrias, são indústrias além da agricultura. Sim. Né? Então, essa é a riqueza catarinense. E nós temos que valorizar muito. Santa Catarina é um destaque na diversidade do que faz e do que produz. Quando nós falamos de Santa Catarina, nós falamos do agronegócio, nós falamos da indústria têxtil, nós falamos da indústria metal mecânica, nós falamos tantas riquezas que nosso estado tem. Mas nós também precisamos focar, Milton, a questão da educação, da saúde, da segurança alimentar. Por quê? Porque nós só conseguimos diminuir os índices de criminalidade, diminuir o analfabetismo, né? Diminuir a informação com educação. Sim. Né? Então nós precisamos sim trabalhar em um legislativo, ele tem que trabalhar em todas as frentes. Mas o que me dá muita segurança é que daquilo que é minha bandeira raiz, que é minha bandeira prioritária, eu conheço e eu sei o que de fato Santa Catarina precisa para melhorar cada vez mais o desenvolvimento do que nós produzimos e Sim. do que gera a nossa vida, que é o alimento. E uma outra coisa, já que estamos falando em área rural, o êxodo rural continua existindo, né? E o jovem, o que fazer para manter o jovem produzindo no interior, por exemplo?
Milton, quando a gente pega experiências dos últimos anos, a gente vê que nós temos vários jovens retornando. É claro que nós tivemos um êxodo. Existe um processo inverso? Existe. Não na velocidade com que foi o êxodo dos últimos anos. Sim. Mas existe sim um processo inverso. Mas ele precisa de apoio também. Com certeza. E aí, se nós formos parar para pensar assim, quantos anos fazem que o jovem ele tem orgulho de colocar na rede social que ele é agricultor, que ele é pecuarista? Quanto tempo isso faz? É recente. Sim. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que a juventude rural, agrícola, os agricultores, eles tenham a real importância e valorização do papel deles. Nós temos que entender a agricultura como um negócio, como um empreendimento, como um modo de vida, mas acima de tudo é o setor que produz a energia que rege o mundo, o alimento. Sim. E nós precisamos fazer e trabalhar porque com cada agricultor e cada jovem se reconheça importante nesse processo. Edilene, você falou antes uma frase que eu gostaria que você ampliasse um pouco. Segurança alimentar, o que é exatamente isso e o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Milton, quando a gente fala em segurança alimentar, muitas vezes a gente pensa que é ter comida na mesa. E talvez esse não seja o principal problema do nosso estado, né? E comparando com outros, nós talvez estamos no céu com relação a isso. Mas segurança alimentar também é a qualidade do que eu como. Edilene, a gente fala da importância que o agro tem e que está tendo uma notoriedade muito grande nas mídias, inclusive na tradicional, na social também. Tem até aquela frase, o agro é pop, é tech, enfim, e está tendo o seu reconhecimento, não é? Mas ainda eu acho que é um setor que muitas vezes é muito penalizado. Por exemplo, o produtor não consegue fazer o seu próprio preço, ele sempre está à mercê do mercado. Existe uma possibilidade de fazer uma política de preços? Como é que é esse cenário na sua visão? Realmente é assim, é uma empresa a céu aberto, né? E eu sempre digo que o agricultor, a família agricultora, talvez são as pessoas de maior esperança no mundo, porque acreditam que aquela semente que vai colocar vai frutificar independente do que vem do céu, né? E quando a gente faz a colheita, muitas vezes é muito injusto, né? O valor, a valorização, às vezes até a dificuldade de comercialização. Sim. Então, nós precisamos cada vez mais buscar garantia de preço, precisamos cada vez mais buscar políticas públicas de subsídio, sim, aos agricultores. Quando nós pegamos países europeus, se produz com subsídio. Sim. Nós precisamos pensar que existe sim a necessidade da mão do Estado na produção catarinense. Sim. Edilene, então você, como falamos, é pré-candidata. Para isso você tem que deixar a presidência da Epagre também, não é? Você tem um prazo? Tenho. O prazo legal, então, de descompatibilização do cargo, ele é agora, final do mês, né? Até 2 de abril. Mas como funcionária da Epagre, eu vou então me descompatibilizar da presidência e vou continuar trabalhando como funcionária até o mês de julho, quando de fato começa o processo de campanha, né? E o prazo legal de licenciar, né? Então, devo estar me descompatibilizando na semana que vem. Sim. Edilene, nós agradecemos a sua disponibilidade de se dispor a dar uma entrevista com exclusividade para nós. Primeira vez a Edilene deu uma entrevista assim, com esse tempo todo assim, porque normalmente a Edilene dá entrevistas mais curtas, fala do trabalho dela, mas agora foi uma entrevista mais de caráter mais pessoal, assim. Edilene, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, Milton. Eu quero estender o meu agradecimento a Três Itilhas, porque hoje eu tenho certeza
que tudo que eu consigo levar, contribuir com o meu trabalho, eu recebi e eu aprendi com o povo treze-itilhense. E eu tenho muito orgulho de representar Treze Itilhas para onde for ou para onde eu estiver. E a você que nos assistiu, muitíssimo obrigado também. E você pode ir lá curtir a nossa entrevista e compartilhar também com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.